Ambientado durante a Primeira Guerra Mundial, o desenho animado Dick Vigarista e Muttley, Máquinas Voadoras, mostra Dick e Muttley e a esquadrilha abutre caçando incansavelmente um pombo-correio, criando armadilhas para capturá-lo, custe o que custar. A obsessão com o pombo não é à toa. O grande objetivo de Dick é impedir o pombo de entregar mensagens secretas aos inimigos durante a guerra. Eles sempre falhavam, mas a cada episódio tinham um novo plano. Hoje, a esquerda está tão obcecada em pegar Bolsonaro quanto o Dick Vigarista era obcecado em pegar o pombo. E agora, após mais um fracasso em sua missão, um dos integrantes da esquadrilha abutre, da Globo News, fez um vídeo admitindo seu erro e propondo um novo plano. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, se exercitar, encarar trânsito, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora em que o corpo reclama. E se você tem dores nas juntas e articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o NatoShark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para tratar dores nas juntas e articulações. Eu comecei a tomar o meu há algumas semanas e já notei a diferença. Eu não acordo com dores e fazer qualquer movimento está bem mais fácil. NatoShark tem ação 24 horas por dia. Ele alivia a dor durante o dia e regenera as cartilagens e fortalece os ossos durante a noite. E o NatoShark é um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a NatoShark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. Então, não perca tempo, fique livre dessas dores chatas. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu NatoShark dia e noite, agora mesmo. Viralizou um vídeo em que o ex-deputado federal, ex-modelo de tanga de crochê e atual comentarista da Globo News, Fernando Gabeira, admite que ele, os colegas da Globo News, a PF e o STF estão falhando ao tentar derreter a popularidade do Bolsonaro. E admite também que precisam mudar de estratégia. É o máximo de honestidade que você vai conseguir de um esquerdista. Olha só. Mas a nossa concordância começa a desaparecer quando as pessoas pensam que houve uma manifestação e pronto, não há o que refletir sobre ela. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar tanta gente. E isso é um dado importante. Como que uma pessoa tão desgastada, através da imprensa e pela pressão das instituições, continua com tanto apoio popular. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão. Acho que grande parte dessas pessoas mantém uma certa oposição ao que está acontecendo no Brasil e também considera que a carga sobre o Bolsonaro, às vezes, é desproporcional. Você vê, por exemplo, que houve no dia da manifestação um episódio perfeitamente evitado. Prenderam um blogueiro português, Sérgio Tavares. O blogueiro é de direita, mas e daí? Né? Prenderam o blogueiro e acabaram elevando o episódio a uma dimensão internacional. Hoje o blogueiro já tem 1 milhão de seguidores, graças parcialmente à Polícia Federal brasileira. Também queriam que o Bolsonaro fosse depor numa
um inquérito sobre uma baleia no interior de São Paulo que ele teria incomodado. Com seu jet ski, ele teria incomodado a baleia. Então, é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Eu acho que é difícil você romper esse processo de polarização, mas você pode atenuá-lo e você pode corrigir ao longo do caminho erros que são erros que, de uma certa maneira, não só favorecem o Bolsonaro, mas também são erros dispensáveis, independente de favorecerem ou não o Bolsonaro, são erros dispensáveis. Da mesma maneira, eu acho, né, que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Ele está se preparando para praticamente anistiar a dívida das empresas que fizeram um acordo de leniência no período da Lava Jato. Essas empresas usaram a corrupção, essas empresas, algumas delas foram à imprensa pedir desculpas pelo que fizeram, e, no entanto, a partir de uma decisão do Toffoli, já começaram a ser, de uma certa maneira, dispensadas das suas multas. E o mais interessante é que esse questionamento do pagamento das multas das empresas foi feito pela esquerda, pela extrema esquerda, extrema esquerda não, mas pela esquerda mais radical, o PSOL, o PDT. Eles entraram na justiça querendo que essas empresas não pagassem a sua multa. Então eu fico perguntando, que país é esse? É uma jabuticaba bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da JF, devem também, a sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. Então, é um país, realmente uma jabuticaba brasileira. Você tem a esquerda perdoando multas, ou trabalhando para perdoar multas, de empresas, algumas delas que devem também aos aposentados, aos fundos de pensão, que dependem enormemente desse dinheiro para seguir adiante. É um caso difícil de se entender. Essas coisas todas fazem com que, não só que exista polarização, eu acho que ela já tem uma base, como eu disse, muito grande na internet, mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo que está aí, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia, porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018, uma espécie de catalisador da insatisfação popular com essas instituições, com o governo, com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, com a imprensa e até com a academia. Em primeiro lugar, um macaco velho como o Gabeira fingindo inocência a essa altura do jogo é de lascar. Para responder a primeira pergunta dele, Bolsonaro não é uma pessoa desgastada pela imprensa e pelas instituições. Bolsonaro é uma pessoa atacada pela imprensa e pelas instituições, todas dominadas por militantes do Lula. O que está desgastada é a imagem desses que o atacam sem base, PF, STF e imprensa. Viu como basta usar o termo correto e tudo fica claro como um cristal? Mas os termos escolhidos pelo Gabeira são fundamentais para a gente conseguir entender as más intenções dele. O cara chama o jornalista português Sérgio Tavares de blogueiro para minimizar a prisão dele pela PF. Ele usa o termo extrema-direita o tempo todo, como um adolescente de cabelo azul fã da Juliette. E o que me chamou mais a atenção, num dado momento, ele deixa escapar isso. Mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo, como é um líder que ainda está vivo, a esquerda não disfarça o seu desejo de que Bolsonaro morra, desde jornalistas declarando isso abertamente até um militante do PSOL chegando às vias de fato com uma facada. Mas esse ainda está vivo é preocupante, porque de repente o Gabeira deixa escapar que Bolsonaro morto diminuiria essa movimentação popular, o que pode dar ideias bem erradas na cabecinha do pessoal canhoto. Outra coisa que o Gabeira disse e que eu acho que nem ele acredita é que Lula tem condições de mobilizar tanta gente como o Bolsonaro. Mano, o Lula não tem condições nem de sair na rua sem ser vaiado. O único tipo de mobilização popular que o Lula consegue é fazer a galera se juntar na porta dos eventos onde ele vai para vaiá-lo e chamá-lo de ladrão.
Agora, o cúmulo do cinismo é quando o Gabeira dá uma de surpreso pelo fato de que a própria esquerda está defendendo a anistia às empresas corruptas pegas pela Lava Jato. Ué, por que a surpresa? Afinal, a esquerda foi a principal beneficiada pelos roubos gigantes revelados pela Lava Jato. Os partidos de esquerda, liderados pelo PT, receberam bilhões em propina dessas empresas. E digo mais, por que Gabeira fala só das empresas? E os políticos, tesoureiros e marqueteiros do PT pegos na Lava Jato, todos livres, leves e soltos agora? O próprio presidente Lula, na prática, foi anistiado, mesmo tendo sido condenado em 2 processos, em todas as instâncias, até o Supremo descondená-lo. Não tem como tapar o sol com a peneira. Mais de um ministro do STF já disse, os crimes aconteceram, a anulação foi por questões processuais. E o mais importante, a roubalheira na Petrobras não foi só para enriquecer os petistas. A grana tinha como principal finalidade alimentar um projeto totalitário de poder e manter o PT mandando em tudo eternamente, o que é muito pior. O Gilmar Mendes chegou a dizer que, com a grana roubada, o PT teria dinheiro para garantir eleições até 2038. Enquanto isso, tias do Zap estão tomando 17 anos de cadeia por terem invadido prédios públicos em protesto, coisa que a esquerda sempre fez sem nenhuma punição maior do que um puxão de orelhas. É esse tipo de injustiça escancarada, de inversão de valores, que revolta qualquer brasileiro que tem um mínimo de vergonha na cara. Nesse sentido, sim, pode esperar o público de Bolsonaro crescer cada vez mais, apesar dos esforços do Gabeira e seus colegas na Globo News. Na verdade, o que ele disse no vídeo é basicamente uma admissão de que ele, a velha imprensa, a ala alexandrina da PF, estão fazendo um trabalho incompetente para destruir Bolsonaro e só o estão fortalecendo. Repara que em um dado momento ele deixou escapar: precisamos rever a tática. Então é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Assim como o Dig Vigarista e sua esquadrilha, Gabeira e seus colegas da Globo News estão preparando um novo plano para finalmente pegar o pombo Bolsonaro. Mas a julgar pela competência deles, a gente pode esperar mais um fracasso. E mais uma risadinha do Biruliro. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.